A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar todos juntos, irmãos, este vídeo de hoje referente à obra de Deus, em defesa da obra de Deus. Irmãos, vamos abordar sobre esse último culto online que houve agora quarta-feira, irmãos. Nosso irmão Cláudio Marsola presidiu, atendeu e deu conselhos, irmãos. O qual uns desses conselhos que o servo de Deus abordou no culto, irmãos, é referente a listas, né, a ensinamentos, a doutrinas em que é feita ali na RGE e alguns cooperadores, ou por que não, anciães, não lê nas suas comuns. Irmãos, eu sou do tempo e eu quero que a Irmandade também, os antigos, os novos, vão achar diferente. Mas os antigos, irmãos, eu sou do tempo em que quando começava o culto, tinha os 3 hinos, tinha a oração, depois da oração tinha o testemunho. Às vezes o testemunho era suprimido para que o servo de Deus arrancasse da gaveta, como estou abrindo agora, retirasse o ponto de doutrina, irmãos, e lesse para nossa querida Irmandade. Eu sou do tempo em que quando o irmão estava vendo em que o culto estava perdendo o rumo da comunhão, o servo de Deus então falava: Irmandade, as irmãs, se dirigia para o lado das irmãs, arruma o véu, traga o véu um pouco para frente, porque tinha irmã que estava com o véu no meio da cabeça. E o servo de Deus entendia naquela época em que a falta de comunhão dentro do culto, irmãos, porque quem está presidindo o culto, ele sente quando a igreja está atribulada, ele sente quando está sem comunhão, e ele sente quando a comunhão está perfeita, e ele sabe que aquele dia Deus vai dispensar a sua palavra para toda a igreja. Irmãos, santo Deus, que linhagem boa é essa, irmãos? Eu me lembro das décadas de 80, final de 70, que é a minha época, irmãos, em que tudo isso acontecia. Os irmãos orientavam para que quando ajoelhasse, não ficasse com os olhos abertos, irmãos. Os servos de Deus ali tinham aquele zelo, lia aquela listagem na frente. Eu sei que lia, sabe por quê? Porque eu, criança, querendo brincar, queria que o culto acabasse rápido. E quando o servo de Deus puxava aqueles pontos de doutrina para ler para a igreja, eu ficava um pouco chateado, assim comigo mesmo. Eu falei: meu Deus, o culto vai demorar hoje. Porque quando chega a hora da palavra, a gente sabe que a hora da palavra, depois o culto já acaba e a gente ia embora para brincar. No pensamento de criança, né, irmãos? Mas hoje mudou tudo, irmãos. Os veteranos estão indo embora. Santo Deus. Pense, irmãos, aqueles irmãos antigos, aqueles irmãos cheios do poder de Deus, que descia a presença de Deus, irmãos, que a gente ia pedir um conselho para o irmão, e o irmão dava um conselho, e naquele conselho a gente via que Deus usava a boca dos irmãos. Ah, como tudo mudou, né, irmãos? Tudo mudou. Eu não digo que hoje não tenha, irmão, servo de Deus, homem de Deus, na frente do povo. Tem sim, irmão. Tem muitos irmãos usados aí. Tem os antigos. Por mais que muitos aí reclame do Cláudio Marsola, reclame do Salvador Bueno, do Cláudio Codonho, né? O Silvano, nosso irmão Silvano ainda é novo, né? Mas desses antigos, Hélio Bianco, esses irmãos aí ordenados em 1970, na década de 70, irmãos, mas são irmãos experientes, irmãos idôneos, irmãos que já viram muitas coisas, irmãos que sobreviveram, irmãos, no cargo desde essa época. Deve ser todos nossos respeitos, irmãos. E se tem a RGE, é para ler para a nossa querida Irmandade, irmãos. Por quê? Senão fica uma igreja vazia, fica uma igreja não sadia, uma igreja doente, a Irmandade aí errando, irmãos, fazendo coisas em que, eu vou falar coisa para vocês, difere de igreja para igreja. Eu uma vez fui em uma igreja em que quando vamos falar na parte da ordem musical, irmãos, que eu acho muito lindo. Eu sempre fiz isso. Se eu chego atrasado em um culto, eu espero tocar o hino, eu espero que está todo mundo ali sem estar tocando, sem estar orando, para mim entrar
Eu quando entro no meu banco, dá licença, irmão, dá licença. Hoje em dia, em algumas comuns, eu vou falar aqui do Paraná, São Paulo, eu não sei, deve ter também isso. Tem músico que chega atrasado na igreja, quando entra no salão da igreja, o que está tocando tem que parar de tocar para que ele entre no banco. E isso tudo é doutrina, irmãos, em que o encarregado local ou encarregado regional teria que falar na frente. Irmãos, cooperadores, às vezes, irmãos, a gente está ali dentro da igreja, vai pedir hino para palavra, né? Irmãos ali pedem hinos de oração na hora da palavra, hino de palavra no início do culto, né? E os irmãos, por mais que toque para a pessoa não ficar, né, sem graça, por mais que toque, eles não advertem, porque eles acham que vão machucar a pessoa e a pessoa não vão retornar dentro da casa do Senhor. Irmãos, estamos numa época, olha só, estamos numa época em que não temos que ficar, irmãos, fazendo as coisas com que o povo quer, e sim pregar o evangelho e a doutrina genuína da congregação. Eu tenho colocado vídeo aí no canal em que a congregação, irmãos, é muito elogiada por esta parte, irmãos, por essa disciplina, por essa doutrina. Irmãos, se vocês ouvirem por aí, irmãos, vários pastores estão se levantando contra a congregação cristã no Brasil. Por quê? Eles acharam um caminho em que este caminho nunca era falado da congregação, mas é um caminho falado da parte da crítica, que a crítica está querendo, irmão, de um lado, denegrir a obra de Deus, de um lado a crítica está querendo retirar as pessoas de dentro da igreja, irmãos, por palavras mansas, por palavras assim, colocando em dúvida a obra de Deus, irmãos. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que guardam a palavra, aqueles que sabem discernir o bem e o mal, irmãos, sabe em que a parte crítica, a crítica que eu digo, eu aqui estou fazendo uma crítica. Eu estou dentro da congregação, mas é uma crítica construtiva em que eu estou vários anos dentro dessa obra e pretendo não sair nunca mais, irmãos, dos pés de Cristo, né? Não vou falar de dentro da igreja, mas dos pés de Cristo eu desejo não sair nunca mais, porque lá fora a gente sabe o que é isto, né, irmãos? O que está acontecendo. E tem diversos pastores contra a congregação, achou essa ponte dos críticos, porque eles acham que os críticos que falam da congregação, os críticos estão certos. Que os críticos são lá de dentro e os críticos estão certos, mas só que eles não sabem que a parte crítica, cada um tem um motivo para falar, irmãos. Sendo por má doutrina, sendo por episcopado, a maioria é o episcopado. É o episcopado. Ô irmão, tinha um jovem que esse jovem, ele atendia as reuniões familiares, esse jovem amassou barro, amassou barro, amassou barro. Esse jovem então conseguiu aí praticamente, irmãos, abriu uma salinha no meio do mato, um irmão cedeu a salinha. O servo de Deus foi lá e foi juntando de gente e pedindo batismo e pedindo batismo. De repente aquela salinha já tinha bastante batizado, tinha mais de 50 batizados, e o ministério foi vendo em que aquela salinha já podia oficializar como uma casa de oração, que aí já estava aumentando, e aquele evangelista que estava ali evangelizando, que estava ali fazendo, irmãos, a parte mais, vamos dizer, mais difícil, né? Agariando almas para o Senhor, né, irmãos? E de repente, aquele evangelista que estava ali, né, estava trabalhando para o Senhor, mas estava também naquela esperança do episcopado chegar até ele. Episcopado, cooperador, né, cooperador de jovens, cooperador. Eu estou aqui amassando barro, eu estou aqui anunciando o evangelho, as almas estão se batizando, o irmão cedeu uma salinha, começou a fazer os cultos. Eu cheguei até, irmãos, ceder alguns bancos, que na época nossa comum sobrou muitos bancos, e os irmãos ali queriam desmanchar
para pegar as tábuas, para levar para outras igrejas, e eu então guardei 2 bancos bons. Quando precisou dessa salinha, eu falei, coloquei no carro, falei, tá aqui, irmão, para fazer uma testemunhada até onde sentar. E aquela obra então foi florescendo, florescendo, e de repente, casa de oração, vamos procurar um terreno, aí dali já não podia fazer, porque casa dos irmãos lá era de terra de invasão, e a igreja não pode fazer, oficializar uma obra em invasão, isso é contra a lei, e os irmãos fizeram o quê? Foram em outro bairro, então oficializaram uma igreja em outro bairro com essa mesma irmandade, próximo. Mas o que aconteceu? Aquele que estava amassando barro, aquele que estava evangelizando, atendendo reunião, visitando, não foi colocado para cooperador. E agora? Por que isso? Aí entra a parte do nepotismo, entra a parte da preferência, a parte do abajulamento, a parte, né, material. E esta obra, nós que frequentamos a obra de Deus, sabemos que essa obra não é material, tem que ser tudo espiritual. Porque na minha época, quando levantava o irmão para cooperador, a gente não sabia quem era. Quando era anunciado o nome, era surpresa para a igreja inteira. Que a gente jamais iria pensar que aquele irmão ia ser cooperador. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe quem é o suposto, o que vai ser o cooperador dali, porque está estampado, escancarado, irmãos, ali nas vistas. Encarregado de orquestra já está ali. Hoje em dia, o encarregado de orquestra já começa a dar aula, a fazer as coisas antes de ser encarregado, irmãos. Já começa a fazer as coisas antes, como se diz, essa vaga é minha, não arranca ela da minha mão. E tem aquele outro irmão que já começou dando aula faz tempo, começou ali amassando barro faz tempo, formou, pela graça e misericórdia de Deus, alguns músicos, o que acontece não é colocado. E é onde entra essa parte da crítica, que a pessoa desanima, a pessoa sai da igreja e depois fica fora nos bastidores lá, falando mal da obra de Deus, mas ele sabe, o crítico, ele sabe que essa obra é linda, imaculada, santa, a obra de Deus, viu, críticos? Não estou falando o templo, a gente tem um templo para ir ali buscar o Senhor Jesus, e eu vou falar uma coisa, Congregação Cristã no Brasil, é a igreja onde eu sirvo a Deus pela graça e misericórdia de Deus, e esta igreja tem Deus, Deus fala pela revelação do Espírito Santo, sim. Deus já fez várias obras na minha vida, já confirmou várias obras, já preparou, o que Deus falou pela palavra já cumpriu, coisas em que eu não esperava, e Deus falou, amanhã estará na sua mão. E eu ainda marquei na folhinha e falei, se não estiver na minha mão, eu vou cobrar desse irmão que ele pregou pela carne. Como vocês fazem, Cristo? Só que aquele irmão que estava ali na frente era ungido de Deus, era um irmão cheio do Espírito Santo. E quando foi naquele dia, se cumpriu na minha vida. Se cumpriu. Irmãos, nós temos que, quando ir buscar o Senhor dentro da casa de oração e com sincero coração, tirar as alparcas, né? Tirar os sapatos, como diz. O sapato é o sapato da maldade, o sapato vamos dizer, pensar mal do irmão, né? Da calúnia, sapato da intriga, da briga, né? E entrar dentro da casa do Senhor, irmãos, dos pés descalços que eu digo, sem nada lá de fora, entrar para sentir Deus, que aí Deus vai operar com todos, irmãos. E esta é a obra de Deus. O nosso irmão Cláudio Massola, ele falou isso no culto, não vou colocar o áudio dele aqui, né, irmãos? Mas ele falou no culto que os irmãos não estão lendo os pontos de doutrina, não estão lendo as coisas, irmãos. E eu já percebi isto aqui no Paraná, que não tem igreja nenhuma. Irmão Paulo, mas é corrido, o culto já começa, o testemunho. Mas, irmãos, na minha época em São Paulo o irmão chegava e falava o ancião, né? O cooperador fazia de vez em quando, mas o ancião, que quando a igreja tem ancião, né? Quando não tem, o cooperador fica até meio. No Paraná, vamos dizer, quando é para ler bastante tópico assim, depois da RG, o ancião vem em cada comum e lê. Depois que o cooperador lê. Mas em São Paulo, o cooperador, o ancião, ele se falou, irmandade, vamos suprimir o testemunho hoje para a gente ler o ponto de doutrina, irmãos. E esse ponto de doutrina foi lido há muito tempo,
e a igreja vivia ali na doutrina, irmãos, sabia o que era a doutrina. Hoje em dia está entrando pessoas novas na igreja, pessoas de outras denominações, ainda traz a cultura de outra igreja, pensa que é igual e não é igual. Que essa obra é linda, santa, imaculada e Deus fala com o seu povo. Então, essa parte que o nosso irmão Cláudio Massola falou no culto online está corretíssima, irmãos. Muitos aí estão pegando esse áudio do servo de Deus e estão invertendo as coisas, irmãos. Sempre falando contra, irmãos. Aí o que acontece? Os pastores da igreja A querem vender tanto livro e aproveita e faz um vídeo falando. Tem um pastor aí, ele já é falecido. É não sei o que, Rinaldi. Esqueci o nome. José Rinaldi, ele já é falecido, mas ele fez um vídeo sobre a congregação de 50 minutos, falando que a igreja é herética, que a igreja é isso e é aquilo, e não provou nada no seu áudio. Aliás, ele pegou 50 minutos do seu culto, que era para louvar a Deus, que é o que a congregação faz. A congregação está ali, 1h30 é para sentir Deus, para buscar a presença de Deus, para ter confirmação de Deus na vida das pessoas. A congregação é assim, a congregação não pega meia hora para ficar falando da Assembleia, para ficar falando da Deus e Amor, para ficar falando visão missionária, que é do Paraná, o forte é a visão missionária, a igreja aqui. A congregação não fala de nenhuma, irmãos. E hoje em dia tem pessoas que falam que a congregação fala mal, chama uma de seita, fala outra de seita. O termo seita veio na década de 60, 70, em que nós falava mesmo. Mas não falava neste conceito de ser seita, de ser errado. Falava nesse conceito de seita por ser outra igreja, às vezes na mesma linhagem da roupagem, né? Dos usos e costumes. O Pai do Senhor. Pai do Senhor. Esse Rinaldi falou, Pai do Senhor, os irmãos eles não aceitam, porque diz que senhores têm muito. Na minha opinião, a pessoa saúda com a paz do Senhor, eu não vou repreender ele. Ele está dando a paz do Senhor, que é Senhor Deus, Senhor dos senhores, Deus. O que eu respondo é amém. Porque quando uma pessoa de outra igreja te fala paz do Senhor, se você falar paz do Senhor para ele, você pegou a paz que ele te deu e devolveu para ele. Se você falar amém, você vai estar selando aquela paz. Você fala amém, a paz de Deus. Aí se ele falar paz do Senhor, aí problema dele. Mas aí você selou a paz que ele te mandou e você devolveu a paz para ele. Foi isso que eu sempre aprendi, irmão, dessa parte. Nós não usamos essa parte, paz do Senhor. Vamos falar que é seita porque fala paz do Senhor. Está falando paz do Senhor dos senhores. Pastor, o único pastor é Deus. O único pastor é Deus mesmo. Mas em cada igreja tem cooperador, ancião na nossa. Pastor, presbítero, diácono na Assembleia. Mas nós servimos, tanto na Assembleia como na congregação, ao sumo pastor, que é o pastor dos pastores, dos cooperadores, dos diáconos, de todos, que é Deus. É o sumo pastor, irmãos. Que é Cristo Jesus, Deus. Irmãos, é o sumo pastor. Entendeu, irmãos? Então essa é uma parte em que nós, ultimamente, não vai ser fácil não, irmãos. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, melhor dizendo. Aguenta aí, irmãos, que vai vir coisas ainda aí, irmãos. Vai vir igreja se levantando contra a congregação, falando, repetindo, que nem papagaio de pirata, né? Eles ouvem os outros falando, eles querem vender o livro, quer ter notoriedade. Porque, irmãos, procura na internet, procura no YouTube quem é a igreja, qual é a igreja que tem mais acesso, qual é a igreja que é mais falada, qual é a igreja mais cogitada na internet. Põe lá, congregação que está no Brasil, para você ver o tanto de vídeo, a alavanche de vídeo. Essa igreja ficou se retraindo, teve até o tópico que não fazia publicações, não entrava em rádio, não entrava em TV, né, irmão, naquela época. Mas, ao longo do tempo, a tecnologia, a acessibilidade, teve então, irmãos, que deixar. É proibido tirar foto de dentro da congregação. Irmãos, já que está na internet, escancara de uma vez. Pelo menos vão saber o que é a obra de Deus. O que é a congregação. Irmão Paulo, a obra de Deus o que é? É templo, é CCB, é bloco, é madeira.
É templo que faz o templo luxuosos. A obra de Deus é o que nós sentimos ali dentro. É o sentido que nós sentimos. Nós chegamos ali, Deus visita. Aonde Deus visita, irmãos, é porque Deus está ali no meio do povo. Esta é a obra de Deus. É a obra de revelação. Ah, revelação. Pastores aí falando que a congregação é heresia porque a revelação é tipo adivinhação. Outros críticos chegam e falam, ah, o irmão lá na porta, ele pega o papelzinho lá e anota, pedidos de viagem, missionária, doença, família, né? E o irmão lê lá na frente assim, olha, se tem se tudo de pedido aqui, então eu vou pregar em cima disso. Segundo os críticos falam aí, né? Mas eles não sabem que quando uma pessoa está para retirar a própria vida, quando uma pessoa está para ser enganada por alguém, a revelação da palavra chega e fala, meu servo, cuidado, não faça esse negócio que é um laço do inimigo. Estava no papel de pedido de oração, ali está causas diversas, viagem, enfermidade. Não fala enfermidade, não fala causa, não fala diverso, não fala nada, nem viagem, nem para onde vai. Eu estive em uma igreja que o irmão lá na frente falou, irmã, seu nome é fulano de tal, Deus está te mandando ir para a Bahia, para ir na casa dos irmãos lá atender e você está retendo. Não faça que nem Jonas, que eu peço conta de você. E a irmã começou a manifestar, e o irmão falou assim, eu falo o teu nome, você quer que eu fale o teu nome? E a irmã dentro de si deve ter falado, então fala, Senhor. O irmão falou o nome da irmã todinho. A irmã estava no banco, se chacoalhava. Este culto eu nunca esqueço. Foi um ancião, o Senhor já recolheu ele, nosso irmão Acácio Pita, lá da cidade de Santos, da Central de Santos. Eu falo o nome dele porque já faleceu ele, já faleceu a esposa dele, o Carlos Savedão, e o Senhor falou na boca dele no Morro do José Menino. Sabe, vocês conhecem o Morro do José Menino? Quem é da Baixada sabe. Aonde ali tinha bastante irmãos, é uma igreja muito sadia, Deus usava muito, era reconhecido até nos Estados Unidos, em outro lugar, que ouvia falar deste Morro do José Menino. Existe até hoje, né, mas com outros anciães, né, que o Senhor levantou. Os antigos, o Senhor recolheu todo. Então, irmão, esta é a obra de Deus, irmãos. Vamos tomar cuidado com esses áudios aí, da parte crítica que falam sobre as pregações, irmãos. É cada absurdo que a gente ouve aí, irmão Paulo, mas não vamos pensar nisso, não vamos pensar. Mas, irmãos, o que vem no culto online, o que vem na parte dos cultos aí, é para nós, irmão, é para nós pegar. Cooperadores, leiam esses comunicados na igreja, perca 10 minutos, não perde, ganha, porque alguma alma está ali dentro precisando, alma nova nessa graça, de uma doutrina, para que ela não vá perguntar para a pessoa errada, para que ela não venha na internet perguntar para a pessoa errada, para dar uma explicação errada. Vamos então, é uma crítica construtiva, é uma crítica sobre o que deixou de ser feito dentro da obra de Deus, né? É uma crítica que quem está criticando está lá dentro. Não é uma crítica para tirar ninguém da igreja. Aliás, o nosso canal traz a irmandade. O nosso canal respeita os veteranos, os servos de Deus. Respeita aqueles que são usados verdadeiramente nesta terra por Deus, irmãos. E a revelação não é adivinhação. Deus fala sim. E uma coisa para encerrar esse vídeo, né? Que me perguntaram. Você foi pedir palavra para você casar? Deus confirmou, o jovem falando, e depois de um mês já não queria mais ficar com a moça. Mas que Deus é esse que confirmou que você não quis ficar mais com a moça? Você pediu 3 vezes a revelação? Você primeiramente conheceu a moça, ficou ali 6, 7 meses, viu a família da moça, viu o gênio da moça. Você pelo menos viu que você era a cara metade da moça, que você era a tampa da panela dela. Você sentiu em que Deus estava nesse negócio? Irmãos, porque eu fiquei 1 ano namorando e casei. Eu ainda achei pouco. Mas muitos conhecem 1 mês, 2 meses, já no 3º mês, por causa, né, do abrasamento,
né? Por causa do abrasamento, o que acontece? Quis casar logo. Que coisa, né, irmãos? Irmãos, eu vou colocar no final desse vídeo uma pergunta que nós fizeram aqui no canal. Eu vou responder, né, irmãos? Irmão Paulo, o beijo, o rapaz dando beijo na namorada é pecado? Fica com esse vídeo explicativo aqui no canal. Tá bom, irmãos? O que vocês acham? Cláudio Massoli está corretíssimo. Tem que ler as listas, sim. Tem que ler os pontos de doutrina. Nós somos uma igreja que, a partir deste ano de 2020, que veio a pandemia, irmãos, nós fomos uma igreja que estamos nas redes sociais, já somos conhecidos em todo o mundo, irmãos. E temos que aí andar na doutrina, pregar a doutrina, que é uma igreja elogiada por muitos. Instituto Cristão de Pesquisa acabou falando, fez uma pesquisa sobre a congregação e chegou a uma conclusão que a congregação não é seita. E ele colocou os pontos, as 4 operações da matemática que a congregação passou no teste. Fiquem todos na santa paz de Deus. Ouça esse áudio sobre o pecado. O beijo é pecado. O que vocês acham? Comentem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Pergunta de uma jovem foi esta: beijar na boca é pecado? Não, beijar na boca não é pecado, se isso não levar a outros atos que são errados. Cada pessoa dentro do relacionamento deve conhecer e estabelecer seus limites. Um beijo dado, sem segundas intenções no namoro, não é pecado. Beijar na boca pode levar ao sexo? Isso depende do coração das pessoas que se beijam. Se sua intenção é só mostrar carinho inocente, provavelmente não vai levar a nada, mas é bom não exagerar. O contato físico prolongado acende o desejo de libidinoso. Quando isso ocorre, é muito difícil controlar o abrasamento, porque é muito forte. O beijo dado no calor da paixão vai naturalmente levar ao sexo. Isso é porque aumenta um desejo que já está lá. O beijo é só uma pequena parte do processo. A verdadeira causa está nas intenções de quem beija, Eclesiastes 10 versículo 2. Crente pode beijar na boca durante o namoro? Sim, durante o namoro pode beijar na boca, se não provocar desejos lascivos, Mateus 5 versículo 28. É muito importante estabelecer limites no namoro, mas esses limites variam de casal para casal. Todos têm fraquezas. Admitir que algumas formas de intimidade no namoro lhe incomodam, é bom. Um relacionamento precisa de honestidade para funcionar. Quem tem dificuldade em se controlar, precisa estabelecer limites mais rígidos e talvez evitar muito beijo, para não cair em pecado lascivo. Também deve pensar seriamente no casamento, pois o cristão pratica o namoro com a finalidade de se chegar ao matrimônio. 1 Coríntios 7 versículo 9.